Boa tarde a todos. Vamos lá mais um vídeo. Ajustar aqui o nosso fonezinho, o som do microfone. Vamos dar continuidade aí do nosso estudo, né, do ICOF aí 2.0 do Rubens Villahermosa. Vamos um golinho d'água no canalzinho. Deixa eu ver quem incomoda, ligando. Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Então, quem tá pegando desse vídeo aí, vai ter um card aqui no começo, a pessoa aqui em cima, que para você ter início aí no começo você pegar o começo, tá, desse estudo, né, desse resumo de livro todo, que ele vai ser um resumo bem compridinho, tá, pessoal? Um resumo bem bacana. Olha, é legal assistir desde o começo. Quem não conhece o ICOF ainda, vale pegar lá do primeiro, tá? Do ICOF, Operando com os Tubarões, o primeiro que eu coloquei do Rubens Villahermosa. Vai ter o card aí, daqui a pouco aparece aí para vocês. Tá, pessoal? Quem não conhece o canal aí, fiquem à vontade. Podem rodar o canal todo aí. Vou jogar minha câmera aqui para cima, para não ficar atrapalhando na tela. Vamos abrir aí o nosso point of fix aí para a gente conseguir trabalhar melhor os desenhos, rabiscar bastante a tela aí para vocês. Vocês sabem que eu gosto de rabiscar bastante. Vamos lá, tá? Então, pessoal, como a gente já vinha conversando aí, vamos resgatar um pouco o que a gente vinha falando no vídeo passado. A gente falou do Doom, Times in Trades, um pouquinho das ordens. Tá? Então agora a gente vai falar do footprint. Footprint, se a gente trazer uma tradução literária, seria as pegadas. Então a gente vai começar a olhar as pegadas do mercado dentro do preço, tá? Então o que o preço e o volume pode deixar de pegada para gente, que pode ser interessante para gente trabalhar em cima disso, tá? Então o footprint nada mais é que uma representação dos dados dos times and trades que a gente já viu de forma organizada, só que no candle. Então ele vai mostrar para mim no candle onde, em que lugar, em que posição que essas ordens foram sendo executadas, né? O volume, a quantidade, né? Se aquilo tem uma representatividade com relação aos outros espaços, então o que ele vai passar para a gente? Ele vai passar exatamente aqui para a gente, ó, por exemplo, aqui dentro do candle, ó, ele vai passar exatamente quais são as escalas de preço do candle que eu tive os maiores negócios, onde eu tive as maiores agressões, e eu posso editar tudo isso aqui para me mostrar só quando isso tiver alguma relevância importante nessa região. Então, o que isso me indica? Indica que nessa barra de alta, eu tive uma alta briga aqui nesse fundo do candle, eu tive até uma agressão considerável aqui no bid, tá? E o candle mesmo assim fechou na alta, tá? Então isso aqui a gente consegue identificar dentro do candle, tá? Eu não sou um especialista em footprint, vou passar para vocês aqui o básico. Tem outros canais do YouTube que são mais aprofundados em footprint, que pode ser interessante para vocês depois darem uma procurada, tá? Depois eu passo o nome para vocês, tá? Então o footprint, a gente já falou que ele representa os dados, né? E nos é permitido identificar a interação dos compradores e vendedores em cada parte do candle. Então, em cada escala de preço, como que foi essa briga? Como que foi essa briga no fundo do candle, no meio do candle, na parte de cima do candle, no topo do candle? Então, isso é importante para a gente. Representando na forma de escala do bid do ESC e do delta. O delta é essa parte inferior, tá? O delta é essa parte inferior, tá? Que ele vai mostrar para a gente aqui também o que? Se nesse volume se a gente teve mais agressão na compra ou mais agressão na venda dentro do candle. Então ele vai mostrar para a gente se esse candle, como que foi o nível de agressão desse candle, tá? Então, vai mostrar as ordens por níveis de preço. Então, a gente vai ficar sabendo como foram as ordens em cada nível de preço, tá? O delta é uma ferramenta muito utilizada no fluxo, né? Também conhecida como saldo agressor. Então, naquele candle, qual que é o saldo agressor daquele candle? Ele é positivo ou é negativo, né? Então, com isso, a gente pode ter um equilíbrio ou desequilíbrio entre as forças agressoras, quando deixa muita sombra superior ou não. Então, se a gente tem, por exemplo, um candle assim, a gente entende que teve um alto volume, mas um esforço muito pequeno, que a gente teve uma agressão, uma diferença de agressão muito pequena. Nesse caso, eu tenho um alto volume com uma agressão significativamente grande na compra.
um alto volume com uma agressão significativamente grande, a diferença da agressão significativamente grande na venda, tá, pessoal? Então, então nesse ponto, deixa eu botar aqui, o que é interessante? É interessante que muitas vezes, mesmo não utilizando, muitas vezes a gente vê o mercado fazendo um fundo e a gente identifica, por exemplo, num candle desse, pelo footprint, que eu tenho uma alta agressão aqui no ESC, que faz com que esse preço refute esse fundo. E se essa alta agressão continua, eu tenho outros níveis de alta agressão e não tenho uma agressão na venda, a tendência é que esse preço continue atingindo patamares maiores. Se eu começo a ter agressão na venda, a tendência é que esse preço venha a patamares menores. Aí eu tenho uma defesa na região de preço. O preço sobe porque eu tive uma agressão maior. Então, se eu olhar aqui essas micro-regiões aqui, eu tenho mais agressão que nessas micro-regiões, por isso que o preço sobe. Tá? Então, tem trades em cima disso, pessoal. Eu não utilizo, como eu falei para vocês, mas tem como a gente operar o footprint, tá? Então, principalmente para quem faz scalp de índice de dólar, tá? Então, qual que é o problema quando a gente começa a olhar fluxo, tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês, que é uma coisa importante. Qual o problema quando a gente começa a olhar o fluxo de pedidos? Quando a gente começa a olhar times em trades, fluxo e ordem e tudo mais? É porque a gente tem que levar em conta alguns fatores que são muito importantes quando a gente faz essa leitura. Uma ordem de compra corresponde a uma ordem de venda. Então, se eu tenho alguém comprando, é porque eu tenho alguém vendendo. Não tem como eu ter mais compradores do que vendedores, porque eu tenho que casar esses contratos. Se eu tenho para cada um comprador, eu tenho que ter um vendedor. Lógico, posso ter um comprador comprando 10 e dois vendedores vendendo 5, mas eu tenho que casar o número de contratos comprados e vendidos. Sempre, tá? Então, uma ordem agressiva de compra corresponde a uma ordem passiva de venda. Então, se eu tenho uma ordem agredindo 100 contratos na compra, eu tenho alguém vendendo 100 contratos, tá? Então, nas colunas bid e ask, só se reflete a agressividade. Então, o que a gente estava falando até no vídeo passado? Então, se eu tenho lá o Superdoom, eu tenho as ordens no bid e tenho as ordens no ask, só vai refletir a ordem aqui, ou só vai refletir a ordem nessa escala de preço, se eu tiver agressividade. Se eu não tiver agressividade, não vai refletir no preço, tá? Então, as ordens stop se tornam a mercado quando ativadas. Então, muitas vezes, eu posso ter uma agressividade, não porque eu tenho um player comprando naquele ponto, é porque esse player ele pode estar vendido, o mercado vem contra a operação dele, estopa ele aqui. Quando você põe uma ordem stop de uma operação vendida, o que essa ordem faz? Ela compra a mercado. Então ela vai agredir, então essa ordem, ela vai agredir aonde? Ela vai agredir o ESC, porque ela vai comprar a mercado, ela vai agredir o ESC. E mesma coisa para quem está comprado. O cara comprou um pivôzinho, veio estopar aqui, a ordem stop está aqui, o que a ordem stop vai fazer? Vai vender a mercado. Então vai agredir o bid, tá? Então vocês vão começar a entender o porquê disso, né? A ordem stop com limite torna-se ordens de limite quando o preço definido por a ordem de stop é atingido. Então, por exemplo, eu tenho uma ordem stop limite. O que é stop limite? Ela vai ativar, né? Ela vai ativar quando o preço chegar em 100, mas ela vai botar no limite em 90. Então, quando o preço bater aqui, ela vai botar a ordem aqui. Então, ela vai passar a ser uma ordem limite, por exemplo, né? Então, provavelmente vai comprar mercado, ou vai vender a mercado, ou vai botar no book e tudo mais. O que importa é que sempre teremos uma ordem agressiva que vai encontrar uma ordem passiva. Então, de alguma forma, o que importa para a gente de tudo isso eu sempre vou ter as ordens passivas. As ordens passivas, bid e ask. Só que eu sempre vou ter uma ordem passiva agredindo uma ordem ativa, agredindo uma ordem passiva. Uma ordem ativa agredindo uma ordem passiva. Quando eu tiver ordem ativa na compra, eu vou estar agredindo a venda e a tendência do preço é subir. Se eu tenho uma ordem ativa na venda, eu vou estar agredindo a compra passiva e a tendência do preço é cair. A tendência do preço é cair, não quer dizer que o preço vai cair. Tá, pessoal? Então, continuando isso, que é o que a gente estava falando agora, né? Quando a gente vai fazer um exercício de raciocínio,
Então, quando a gente vai entender, né? Quando o trader entra numa operação curta de venda, né? O que que acontece, né? Esse trader ele tem diferentes maneiras de sair dessa operação. Então, ele entrou numa operação aqui, tá? Então, ó, então ele entra numa posição de venda. Então, ele vendeu aqui, né? Então, ele vai ter um stop loss, que é uma operação buy stop aqui. Ele vai ter uma saída a mercado aqui, ou ele vai ter um buy limit aqui, porque ele vendeu, ele vai pôr uma ordem de venda de compra aqui embaixo. Quando esse preço atingir essa ordem vai mandar mercado lá. Então, eu tenho essas três opções para ele sair da operação, tá? Então, o stop loss, o que que é? É uma ordem de buy aqui, buy stop, que ela só vai ser ativada e vai executar o quê? Então, quando, ó, essa ordem de cima, pensa lá no Times in Trades, é uma buy stop. Então, quando chegar nesse ponto, ele vai fazer o quê? Ele está vendido, ele vai agredir a compra, tá? Então, ele vai comprar, ele vai agredir a venda, tá? Então, vamos voltar, vamos apagar aqui, voltar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nesse ponto, buy stop. Então, quando atingir, ele vai recomprar o título ao mercado. Então, ele vai agredir a operação de venda. Buy market. Então, ele vai comprar a mercado já nesse ponto. Então, ele vai agredir para poder comprar. Aqui, ele não vai agredir. Ele vai pôr uma ordem limite. Que quando o preço bater aqui, vai sair da operação. Então, essa ordem limite vai ficar no book. Então, ele vai ter lá no book, a ordem limite, vai ter uma ordenzinha de buy lá no book, esperando o preço vir e tomar a ordem dele. Vai ter uma ordem passiva, que o mercado vai ter que vir tomando as ordens agressivamente, até chegar na saída dele lá embaixo, tá? E mesma coisa se a gente tiver comprado, né? Então, quando a gente tiver comprado, como que a gente vai fazer? Então, vamos supor que eu comprei uma operação aqui, tá? Eu preciso sair dessa operação. Quais são as três formas de eu sair dessa operação? Ou eu vendo a mercado no preço que tá? Ou eu tenho o meu stop loss aqui embaixo. Então, o que acontece no stop loss? No stop loss, a sua ordem fica lá. Só que ela não fica no book, porque ela é uma ordem de venda. E aqui embaixo eu tenho ordens de compra. As ordens de venda ficam para cima. Então, quando o preço vem caindo e atinge a sua ordem que é de stop, o que o mercado faz? Manda mercado para vender o seu contrato aqui como seu stop. Então, vai agredir a venda e vai forçar o preço mais para baixo ainda, tá? E como é a sell limit, né? Então, a sell limit, se eu estou comprado e o preço está subindo, quando chegar no meu limite, a ordem vai estar na pedra. Então, ele só vai vir passivamente, eu vou ser executado nessa ordem. Então, quando eu estopo ou quando eu zero a mercado, eu agrido a outra ponta da operação. Quando eu saio no meu alvo, por exemplo, com gain, eu vou tacar a ordem lá no book. O mercado vai vir e vai pegar minha ordem lá no book. Então, o mercado vai agredir minha ordem. E não sou eu que vou agredir o mercado, tá? Então, esse exemplo, tá? É para a gente entender o quê? Que a mesma ação, que seria fechar uma posição, você pode ser exibido em colunas diferentes, bid e ask, dependendo do tipo de pedido utilizado. Por quê? Se eu botar uma ordem de ganho, a minha ordem vai estar onde? Então, se eu botar uma ordem de ganho, a minha ordem vai estar no céu. Eu vou estar sendo executado no céu. Se eu fizer uma venda mercado, ou se eu fizer uma venda stop, eu vou estar agredindo o bid, não o ask. Eu vou estar parado no ask se eu estiver ganhando. Se eu estiver perdendo, eu vou ter que agredir no bid. Então, a mesma operação de compra, eu posso agredir na compra ou agredir na venda para fechar essa operação. Então, vocês vão entender o porquê que eu estou explicando isso para vocês, tá? Então, isso depois, com o tempo, a gente vai entender melhor, tá? Então, a pressão do mercado, nem tudo que aparece na coluna bid, então, por exemplo, nem tudo que vai aparecer para a gente que está executando no bid é uma operação com a intenção de adicionar pressão de venda. Então, nem tudo que está sendo executado aqui é uma operação de que o mercado está caindo, tá? Esse é o problema da gente analisar fluxo de pedidos, né? E uma das suas variantes. Por quê? Muitas vezes, o que está agredindo aqui, a venda,
é o cara que está comprado e ele está estopando, mas ele não está querendo que o preço caia, né? Então ele não está querendo que o preço caia. Ele simplesmente está estopando uma posição comprada que veio contra e ele vai ter que agredir aqui na venda para estopar. Então é isso que a gente tem que entender. Não é porque o preço está caindo, que está agredindo venda, que o mercado quer que caia. Muitas vezes é a operação de stop que está sendo pega ali naquela região, tá? Então, esses mecanismos basados em cruzamento de ordens, que são configurados para refletir sempre a agressividade, o problema é que você não sabe a intenção por trás das ordens executadas. Então, você não sabe a intenção por trás daquela agressividade. Essa agressividade que teve na venda é o mercado vendendo, jogando para baixo? É o mercado estopando uma operação comprada? Você não sabe. A ordem agredida na posição de venda no ESC, uma ordem agredida no ESC, é alguém que está vendido, que está estopando, ou é alguém que está comprando agressivamente para que o mercado continue subindo? Então, esse é o problema. A minha câmera está atrapalhando aqui, né? Esse é o problema da gente. Vou botar aqui de cantinho. Esse é o problema da gente agredir dessa leitura de fluxo. Porque muitas vezes a gente não sabe se o mercado está estopando e por isso ele está agredindo o ESC ou o BID, ou se ele está comprando por isso, ou vendendo e por isso ele está agredindo o ESC ou o BID, tá? Então, que é o que a gente fala aqui, o que aconteceria se você cruzasse um stop loss de uma venda, né, e um take profit de uma compra? Você não dá para saber. Esse tipo de crossover refletido no ESC é refletido no ESC, né? Então, por exemplo, se eu tenho um stop loss de uma venda, se eu estou vendido e tenho que stopar, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar de quem? De quem está vendendo. Então eu tenho que agredir a venda lá que eu tenho que estopar. E o cara que está, né? E o take profit de uma compra, o cara que está comprado precisa vender, ele vai vender para mim que eu estou estopando. Então isso vai ser refletido aonde? No ESC, tá? Esse tipo de crossover é refletido no ESC, mas existe realmente a intenção de adicionar pressão de compra? O mercado está realmente adicionando pressão de compra porque ele está agredindo o ESC? Então eu estou agredindo o ESC lá, mas estou adicionando pressão de alta para o mercado? Não, porque muitas vezes essa pressão no ESC é um stop gain de uma operação vendida, é o mercado zerando a operação vendida, mas o mercado ainda não está comprando para jogar esse mercado para alta. Então esse é o problema de analisar fluxo. Obviamente que não. Como vemos nesse exemplo, ambos os traders, né, estariam fora do mercado e ainda assim suas transações seriam refletidas. Por quê? O cara que vendeu, que comprou o bull market, ele está estopando, saiu do mercado, né? Então pensa, ali eu vou ter o trader que comprou e estopou, saindo do mercado, e o trader que vendeu, por exemplo, que está fazendo o gain dele, que também saiu do mercado. Então eu tenho dois traders que saíram do mercado, não fazem mais parte do mercado, e isso vai ser refletido no Times in Trades, vai ser refletido no book, compra e venda. Então vai ser refletido no fluxo. Então muito cuidado quando examinar esse fluxo com relação a esse tipo de leitura, porque você pode fazer uma leitura errada nesse ponto, tá? Então vamos lá. Então esse é o problema do fluxo de ordens, né? Fluxo de pedidos. Ainda é uma ferramenta extremamente subjetiva, mas ainda mais quando não se sabe perfeitamente como flui a ordem, você não sabe perfeitamente o que acontece. Dessa forma, a gente pode ter a divergência na demonstração do preço e também no delta. Então, muitas vezes a gente tem uma divergência do preço e do delta. Do preço que sobe muito, mas o delta é baixo. Do preço que desce, por exemplo, negativo com delta positivo. Então, a gente tem divergência no delta, muitas vezes por causa disso. Porque essas ordens, esses fluxos de pedidos podem não bater, o fluxo de ordens pode não bater, por exemplo, com a agressão ou com a agressão de compra ou de venda, tá? Então, o operador de preço e volume, né? Então, vamos lá. Em última análise, a nossa tarefa é identificar quando ocorrem esses desequilíbrios, né? Deixa eu só ver, pessoal, que eu acho que isso aqui é coisa já para o próximo vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, vamos falar aqui. Então, em última análise, a nossa tarefa como traders é identificar quando ocorrem desequilíbrios de oferta e demanda. Isso eventualmente aparecerá no gráfico de preço e volume. Então você vai estar olhando lá para esse volume e você vai identificar um desequilíbrio dos pontos de compra e venda dentro daquela faixa de preço.
Então, com isso, com esse desequilíbrio, você tende a entender que o preço pode subir ou cair. Um trader que leva em consideração apenas a ação do preço e volume pode entrar no mercado com algum atraso e não ter certas informações disponíveis. A intenção real entre os participantes. Você não vai saber o que está acontecendo. Qual é a intenção real dos participantes olhando só o fluxo de ordens. Mas sua negociação será muito mais fluida, uma vez que ele não tem que interpretar esse fluxo de ordens. Então, o que acontece, pessoal, resumindo aqui, é que você, quando faz essas análises, muitas vezes você não vai ter a informação perfeitamente. Mas se você souber analisar esse preço e volume, você vai ter uma negociação muito mais fluida para um dos lados que você vai operar. Quando você aprende a identificar esses pontos. Por quê? Quando você aprende a identificar, você vai entender que o preço tende a fluir melhor naquela região. Por quê? Eu tenho fluxo, eu tenho demanda, ou eu tenho oferta para que esse mercado flua para aquela região. Eu tenho condições para que o mercado com uma maior fluidez faça esse movimento. Por isso que a gente fala, quando a gente opera a bolsa aqui, o melhor horário é das 9 a meio-dia. Por quê? É o maior horário de fluxo. Eu tenho mais força de compra, mais força de venda. Se eu consigo identificar essa força de compra, essa força de venda, o preço ele tende a fluir muito mais fácil para o lado da operação. Então a gente tende a procurar operações onde eu entenda que eu tenho um vazio gráfico, um desequilíbrio de preço, um desequilíbrio de oferta e demanda, para que esse preço ele flua com uma rapidez um pouco maior e a gente consiga captar esse movimento, tá? Então, quem assiste os vídeos aí dos gráficos de pontos, vou deixar aqui no cardzinho para vocês, vocês vão entender isso que eu tô falando, que lá eu mostro muito essa questão de fluidez. Aqui eu tenho muita oferta, eu tenho muita demanda, então aqui eu consigo puxar o preço para cá, consigo alongar um trade, assim vai. Concluímos, portanto, que o uso do fluxo de ordem de forma independente, se usar só fluxo, não tem sentido. Uma vez que em nenhum caso ele vai poder falar para a gente, né, um aspecto importante de determinar o mercado. O mercado é alto, é baixo por causa do fluxo. Pode ser de baixa, eu posso estar realizando a minha venda e ele continua sendo de baixa. Então, saber exatamente onde procuramos as operações e em que direção. Então, eu normalmente o que eu falo assim, eu gosto de ver fluxo, então tá bom, então eu tenho lá um pivô de alta, aí ele vai vir fazer esse rompimento desse pivôzinho, aí eu vou olhar o fluxo nesse rompimento, eu quero entender o que está acontecendo nessa região, porque aqui nesse meio tempo, para mim, não me interessa nada. Ou se eu tenho um halt na média aqui, se eu tenho um halt na média aqui eu vou olhar o fluxo, eu quero entender o que vai acontecer aqui, eu quero ver o que? Venda, 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 aí de repente muda, compra, 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 compra agressiva. Então o fluxo de ordem mudou de fluxo agressivo de venda para um fluxo agressivo de compra. Aí eu vou tomar coragem de comprar, porque eu vou ter um fluxo de compra levando esse meu trade para cima e fica mais fácil de operar, tá? Tentar entender isso é vital para realizar análise em cenários robustos. Então, o que acontece? Em cenários mais robustos, que o mercado está um pouco difícil de analisar, quando a gente começa a entender essas coisas e começa a juntar esses fatores, a gente começa a falar, não, aqui, eu vou olhar aqui, vamos olhar o footprint aqui, essa região, como que está sendo, como que está acumulando, onde foi, entrou volume de venda, entrou volume de compra, a gente consegue começar a unir as coisas em cima disso, tá, pessoal? E no próximo vídeo a gente vai começar a falar de perfil de volume, né, que é uma variante do volume profile, que é uma variante do market profile, tá? Mas é bem interessante e vocês vão gostar bastante, tá ok, pessoal? Então no próximo vídeo, não percam, vai ter volume profile, beleza? Um abraço a todos, não esqueçam de curtir o vídeo e essa semana tem mais. Vou tentar gravar quarta-feira para vocês. Valeu, um abraço.